A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal Tradição Católica e Debates. Como você sabe, nós começamos esse canal com as traduções, traduzindo o Padre Luiz Toro, não é? Então estava correndo tudo bem, as traduções. Há cerca de um mês o YouTube tinha aceitado, não é? Essas traduções do Padre Luiz Toro, mas aí quando eu entrei em contato com a produção, e João Toro faz, o Padre Luiz Toro faz parte da produção dele, aí o YouTube começou a pegar no pé. Desconfiamos que eles chegaram junto do YouTube para exigir com toda razão, né, irmãos? Trabalhos deles, né? Trabalho dele, do Padre Luiz Toro. Então, o Padre Luiz Toro tem 10 canais aqui no YouTube, mais de 10 canais no YouTube para passar esses vídeos dele, né? Abriu em vários países. Ele tentou abrir aqui em português, mas não sabem falar português, não deu muito certo. Pensava eu, pensamento errôneo, que traduzindo aqui ele ia achar bom traduzindo os vídeos dele aqui para o Brasil. Parece que não gostaram, né? Fazer o quê? Temos o que fazer. Então, fomos obrigados pelo YouTube a excluir esses vídeos e a colocar os meus vídeos. Bom, os que vocês vocês estão vendo aqui, é o que eu aprendi com ele, com o Padre Luiz Toro. Foi meu professor durante muito tempo de Sagrada Escritura, não é? E hoje estou aqui para colocar essas apologéticas. Tudo o que eu aprendi com ele. E aperfeiçoei não só com ele, mas com outros apologistas, não é? Veja, eu não digo isso para me ufanar, mas Padre Luiz Toro dá duas perguntas e ele não pôde responder da Sagrada Escritura, que eu respondo com Bíblia, mostrando com Bíblia. Em primeiro lugar, os casamentos nulos, que não são nulos, são casamentos que não foram válidos. Aonde está na Bíblia? Perguntaram isso para o Padre Luiz Toro, ele disse que não está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 12 em diante, quando diz um cristão casa com a pagã. Se chegarem a se separar, não é? Ali a questão, chegarem a se separar, vai aos tribunais da igreja e vai constatar que aquele casamento não foi válido. Sim, está na Bíblia. Outra pergunta que fizeram: como que se chamava o nome da mãe de Tiago Maior e de João? O Padre Luiz Toro disse, não está na Bíblia. Sim, eu provo que está na Bíblia. Está em Mateus. Mateus diz a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos, escrevendo a mesma passagem, diz Salomé. A tradição confirma Maria Salomé. Então tem várias coisas. O Padre Luiz Toro eu não posso negar. Ele é um dos maiores biblistas hoje da atualidade. Mas deixa alguns pontos a desejar a perguntas que fazem e ele não consegue responder. Bom, eu respondi no canal do Fábio Pentecostes. Tem um vídeo, eu gravei em 2 vídeos, são um vídeo de cerca de 1 hora, a 14 perguntas ferrenhas de um protestante. Entre elas perguntava, aonde está indulgências? Onde pode ser vendida indulgências na Bíblia? Não é? Onde está a Assunção de Maria na Bíblia? Onde estão os dogmas marianos na Bíblia? E perguntas como essas que eu mostrei dentro da Sagrada Escritura, coisas também que o Padre Luiz Toro não pôde mostrar. Eu estou dizendo isso para você ficar contra o Padre Luiz Toro. Nossa Senhora me defenda de uma hora dessa. Ah, meu Deus, se eu chegasse aos rastros do Padre Luiz Toro, se eu fosse o menos rastro do Padre Luiz Toro, seria um grande apologista. Mas veja, aqui eu estou com um texto para te provar. Nunca mais protestante vai te perguntar onde é que está escrito na Bíblia que Pedro é Papa. Aqui o texto. Nunca mais você vai aprender essa apologética. Nunca mais protestante você vai ter a resposta na ponta da língua para dar a protestante. Nós estamos com essa passagem aqui do Antigo Testamento. Você sabe que Isaías é o profeta que mais profetizou para a nova aliança, né? Mais que profetizou sobre a vinda messiânica e também ele profetizou também sobre a fundação da igreja. Veja aqui, sobre a fundação da igreja. Pega aí comigo. Vamos lá, esse texto está em Isaías,
22:20. Né? Aliás, 22:19. Novo ofício aqui, ó. Novo ofício. Vamos ao texto sagrado. Olha só. Eu te porei em teu cargo. Aqui está falando a quem? A Eliacim, filho de Eucias. Aqui está falando ao servo. Aqui está falando exatamente a quem está no serviço, a quem vai servir, não é? A quem está encarregado da casa, a quem vai cuidar da casa do Senhor, a quem vai encaminhar a casa do Senhor, quem vai ser a voz na casa do Senhor. Então, logo, meus irmãos, vocês podem ver aí que já de cara, não é? Que já de cara nós vamos estudar, fazer essa apologética, tá? Desse texto, que ele é realizado em Mateus 16, de 13 a 19. Mas nós vamos ver apenas 16, no capítulo 16 de Mateus, o 18 e o 19, que você já está careca de saber que é a fundação da igreja, certo? Eu já trouxe 3 vídeos desses explicando no canal do Fábio Pentecoste, teve uma audiência extraordinária. Então eu quero trazer aqui inédito também para este canal. Olha só. É Deus. Eu te porei em teu cargo. Tu és Pedro. Então Jesus já muda o nome de Simão em João 1:42. De hoje em diante será chamado Kefas, uma palavra aramaica que significa rocha, pedra. Não é? E não tem o masculino em aramaico de Kefas, não tem o Kefos, tá? Kefas, e pronto, que significa pedra, rocha. Vamos lá. Olha, segue o texto. E te arrancarei do teu posto. Veja só. Esse te arrancarei do teu posto é exatamente quando Jesus diz, tudo está consumado. Então morre a lei veterotestamentária, se cumprindo o que diz Lucas 16:16. Toda a lei e os profetas duraram apenas até João Batista. De lá para cá, o reino de Deus que é anunciado. Muito bem. Quanto a isso, está clara a Sagrada Escritura. Versículo 20. De laranja, olha só. Naquele dia chamarei meu servo. Protestantes chegam em comentários dos meus vídeos, aí não tem como argumentar com Bíblia, como refutar com Bíblia. Aí coloca Salmo 115, Êxodo 20, né? Eles são tão idólatras que só existe isso na Bíblia protestante. Protestante não conhece de Bíblia. Ele só conhece Salmo 115 para adulterar e Êxodo 20. Não mais do que isso. Protestante não lê Bíblia, só anda com ela debaixo do sovaco para se mostrar. Ser aplaudido pelos outros. Aí fala, ele é assim. Mas Pedro, né? Ele é assim, filho de Eucias. O que é que Jesus diz com Pedro? No versículo 13, olha. Versículo 13. Não, versículo 13 não, no versículo 16. E eu vos digo, tu és Simão. Então Jesus lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas. Veja, até aqui mostra o cara e o pai. Exatamente como começa na fundação da igreja. E eu te digo, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto. Estão fazendo apologética, o estudo para provar, porque Pedro é papa. E porque tem os trajes sacerdotais de Cristo. Você sabe que Jesus realizou só um batizado, né? Vocês sabem disso? Sabe? Pode buscar no contexto tradicional, tá? Jesus realizou apenas um batizado, diz uma tradição, e a tradição é certa. Jesus só batizou Pedro. Pedro batizou todos os outros apóstolos. Os apóstolos batizaram, juntamente com Pedro, as multidões. Certo? Jesus só batizou Pedro e Pedro batizou os outros 11. Certo? Pode buscar no contexto tradicional que você vai encontrar escritos antigos falando sobre isso. Muito bem. Vamos lá. Naquele dia chamarei meu servo. Que dia? O dia na
Cesareia de Filipe, que ele chamou Pedro revelou no versículo 16, dizendo, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É couro pelo sovaco, meus queridos. Estamos fazendo a apologia para você aprender, porque Pedro é Papa. Papa significa pai. Mesmo jeito que padre, a palavra espanhol traduzida para português significa pai. E a Bíblia diz que Abraão se tornou o pai de todos os crentes. E tem herege que chega nos comentários e diz, não chameis ninguém na terra de pai. Será que esse herege nunca chamou o seu pai de pai? Jesus fala no mandamento, honrar pai e mãe. Então Jesus se contradizeu, herege. A estudar de Bíblia, ignorante. Olha só. Olha o verde, ó. 21. Eu revestirei com a tua túnica. Quem é que tem túnica? Sacerdote. Só quem usa túnica é quem? Sacerdote. Quem usa túnica é quem? Padre. Pô, Papa. Olha a estola de amarelo. O cingirei com seu cinto. Peraí, vou colocar mais um pouco para cá. Isso. Com seu cinto. Outra tradução diz, cingirei com a tua estola. Que é exatamente o que o padre usa, a estola, né? O Santo Padre e o Papa, os bispos. Algumas estolas, né? Se bem que agora a estola está por baixo, aí colocam aquela casula por cima, mas a estola sempre está embaixo. Então veja só, a estola sagrada, esse cinto, quando nós olhamos aqui no livro do Apocalipse, quando São João narra no capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus aparece, cabelos longos brancos, olhos flamejantes, vestido de uma túnica, e trazia um cinto dourado, que é exatamente a estola dourada que Jesus traz. A estola dourada é a estola do vencedor. Você olha a Igreja Católica no rito oriental, sempre, ele não traz cores litúrgicas. Sempre é casulas, os paramentos, não é? As estolas, tudo dourada. Tudo dourado. É lindo, é muito bonito. Eu acho muito bonito os paramentos da Igreja Católica Oriental. Parte oriental da igreja. Agora veja só, meus irmãos, olha só. De rosa. Lhes transferirei os teus poderes. Aonde é que nós vemos isso, irmão Fábio? Exatamente quando aí vem falar, quando fala de rosa, lhes transferirei os teus poderes, é a autoridade que Jesus vai dar a Pedro. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para te peneirar como se faz com trigo, mas eu orei por ti. Olha o que vem depois. E tu de uma vez vai e confirma essa fé a teus irmãos. A autoridade que Jesus está dando, a infabilidade papal, porque tem Jesus orando pelo Papa, tem Jesus com o Papa. João 21, 15. Simão, tu me amas mais que isso? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, caminhe, meus cordeiros, veja a autoridade. Veja a autoridade, o poder. Meu irmão, Fábio, por que você não está usando o 19 para falar na autoridade das chaves? Porque ainda vou chegar nas chaves, tá? Isso é o começo. Então, lhe darei o poder. Então, o Papa tem o poder dado por Cristo de não errar quando ele fala e age em escátedra. É infalível. Então, o poder é esse. Tu és Pedro, e tu és Quefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esses são os poderes. Jesus é o construtor. Os protestantes usam adulterando, mostrando que os judeus eram os construtores, né? Uma narração veterotestamentária para dizer que os judeus eram os construtores. Então Jesus não pôde fundar sobre os construtores. Não, os judeus eram os construtores. Como eles erraram, foram violadores dessa lei, da lei, o que foi que aconteceu? Jesus, ele se tornou o próprio construtor. Porque ali quem constrói é Jesus, não é os apóstolos que constroem sobre Jesus. Não é Pedro que diz a Jesus, e eu te digo, mestre, tu és a pedra angular, e sobre esta pedra angular construirei e fundarei a minha igreja. Não é Pedro que diz. Como os hereges afirmam
que Jesus fundou sobre ele a igreja. Não, está errado. Isso é um erro teológico imenso, sem fim. Né? Um abismo infinito de erro teológico protestante em dizer que Jesus fundou a igreja sobre ele. Agora, se nós pegarmos o texto sagrado e ver que Jesus está falando com quem? Com Pedro. E eu te digo que tu és Kefas, Jesus fundou a sua igreja em Cesareia de Filipe, falando em aramaico. Jesus falava o dialeto do hebraico aramaico. E quem escreveu isso? Mateus. Mateus escreveu o seu evangelho em aramaico. Sabemos que foi em aramaico. Logo que foi traduzido para o grego, se perdeu o original, que foi em aramaico. Certo? Em grego, que vê essa confusão, colocaram o masculino de pedra no grego, o Petros. Mas não tem em aramaico o Petros, o Kefos. Só tem Kefas. Não tem o masculino em aramaico de pedra. Investiga, estuda, você vai ver. É Kefas. E eu te digo que tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Então, se Jesus disse, eu fundarei, eu edificarei, então o construtor ali é Jesus. E a pedra do ângulo, a pedra de cima é Jesus, e a pedra da base é Pedro, os apóstolos. Certo? Quanto a isso, a apologética está clara demais para nós. Aqui está, ponga la lupa, pare la oreja, vê lo que vem. Aqui está, porque ele é chamado de Papa. Porque ele será o quê? Olha aqui, de verde. Ele será um pai. Espera aí. Pacatá. Aí está. Couro pelo sovaco. Ele será o quê? Ele será um pai. Para quem? Para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Espera aí. Jesus é quem? O leão da tribo de Judá. Darei as chaves da casa de Davi. Jesus é descendente ou não de Davi? Sim. Jesus é da descendência de Davi, porque tanto José como a Imaculada era da descendência de Davi. Então, meus irmãos, eu estou mostrando com Bíblia, eu estou mostrando com clareza que isso aqui se cumpre aqui, ó. Essa passagem se cumpre na fundação da igreja de Mateus 16. Essa passagem aqui, essa profecia é cumprida aqui, ó. Na fundação da igreja. Mateus 16. Entende? Então veja porque ele é pai, ó. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Nós somos a nova Jerusalém. Não é? Nós somos a nova Jerusalém. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 23. Achegai-vos a ele. Achegai-vos à montanha de Sião. A Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial. Porque a igreja não é desse mundo, ela é de lá. Pai, eles estão no mundo, como eu estou no mundo, mas não são desse mundo. Jesus falando na oração sacerdotal ao Pai no João 17. A Sagrada Escritura é clara, amados. A Bíblia é clara. Isso aqui é para dar náuseas em herege. Eu lembro quando eu trouxe esse vídeo, deu náuseas em herege. No canal do Fábio Pentecostes. Segue o texto. Olha agora, 22. Porém, sobre os seus ombros. Aí está. A prova de que a igreja é fundada sobre Pedro. Porém, sobre os seus ombros. O quê? Olha o verso 19. As chaves da casa de Davi. Já disse, Jesus é a descendência de Davi. E vamos ler quando isso aí se cumpre. Olha só, outra vez, o versículo 22, outra vez. Porém, sobre os seus ombros, as chaves da casa de Davi. Olha agora. Versículo 19, nós vamos ler aqui de Mateus 16. Vamos lá. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Opa! As chaves do reino dos céus. Outra vez. O 22. Porém, sobre os seus ombros, as chaves da casa de Davi. Aqui fala as chaves da casa de Davi. Que é as chaves do reino dos céus. É Jesus que está dando. Ele é quem tem essas chaves, as chaves do reino. É Jesus que está dando, meus queridos. Veja como se faz uma apologética, como se faz uma teologia, mostrando de uma profecia que se cumpre no Novo Testamento da fundação da igreja. Esse Mateus 16, de 13 a 19, você não encontra em nenhum outro canto no Antigo Testamento. Só essa aqui. Só essa. Entendeu? Segue o texto agora. Veja. As chaves da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará.
Tudo que tu ligar na terra, veja só. A parte B do versículo 19, ó. Tudo que tu ligar, deu as chaves. Colocou as chaves, aqui colocou as chaves nos ombros. As chaves. Aí já vem, ó. Se ele abrir, ninguém fecha. Se ele fechar, ninguém abrirá. Meus queridos, uma tradução melhor, eu tô aqui, essa aqui é a tradução da Ave Maria, mas há traduções melhores que diz: tudo que ele ligar, será ligado. Tudo que ele desligar, veja que aparece no singular. Do mesmo jeito que aparece no singular, no 19, ó, eu te darei as chaves. Aqui aparece a chave, tá? No singular, ó, a chave. Porque está referindo-se a uma pessoa, a Pedro. Os ortodoxos dizem que Jesus fundou a sua igreja sobre uma pentarquia. Não, nós cremos que fundou sobre Pedro. Porque esse texto, é claro, mostra só uma pessoa, certo? Que, ó, ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Ele será fixado, veja. Ele será fixado como prego em lugar firme. Aí está. Foi fixado. E a prova é que Efésios 2:20 diz: estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Jesus fundou sobre os apóstolos, a Bíblia é clara, mesmo a Bíblia mostrando, mas os hereges, para negar a igreja de Cristo, para tirar a cabeça fora do corpo e andar com ela debaixo do sovaco, como fazem com a Bíblia, para matar, tirando a cabeça do corpo, morre o corpo, morre a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja, não tem como separar, é inseparável. Mas os hereges, filhos de Lutero, querem porque querem separar, querem carregar a cabeça debaixo do sovaco. Não existe uma cabeça só falando. Não existe uma cabeça sem o corpo. Mais de 12 vezes estão escritos nas cartas de Paulo que a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como separar isso. Mesmo os hereges tentando, eles não vão conseguir. É isso que o diabo quer. Porque o diabo foi separado, né, da hierarquia do bem angélica, e ele agora quer separar Cristo da igreja. O triunfo do capeta é esse. Fazer com que os ignorantes creiam que não necessita da igreja para se salvar. No entanto, Jesus deu autoridade a ela em Lucas 10,16. Diz que a verdade só pode ser entregue por ela. Ela é a coluna e sustentáculo dessa verdade que é Jesus. 1 Timóteo 3,15. Lucas 22,19. Tomou o pão depois de benzer Deus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. O corpo de Cristo que é entregue por essa igreja faz 2000 anos. Fazer isso até que eu venha, até que eu volte. Não é? Então, para tirar esse canal salvífico para a humanidade, para os cristãos, os hereges têm que perseguir a verdade. Veja que Jesus disse que o inferno não pode destruir a igreja. Mas quando ele diz que o inferno não poderá destruir a igreja, ele quer dizer para nós que o inferno iria investir. E o inferno investe contra a igreja de Jesus usando toda a legião protestante, sectariana. Olha só. E ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Aí está. Trono firme. Por que um trono firme? Por quê? Na casa de seu pai. Quem é o pai do Papa? Quem é o pai de Pedro? Deus. E onde é que está o trono? Está falando o quê? Da sé da igreja. O centro da igreja que é lá no Vaticano. Então veja, ele será um trono edificado no fundamento dos apóstolos. Aí está. Dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos. Tendo por pedra de cima o Cristo. Jesus. Por isso, o Papa é o pastor visível de Cristo. Ele é a pedra, é a rocha de Cristo aqui nesse mundo. Eu estou mostrando com bem, meus queridos. Tudo aqui, ó. Essa profecia se cumpriu. Exatamente em Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Vocês estão vendo? Mostrando na Bíblia. Os irmãos dizem: irmão Fábio, você mostra com Bíblia. Que é para tirar o veneno da cobra e dar para ela mesma beber. Desse jeito. Passou-se o tempo, meus irmãos, em que o protestantismo, alguns pelo menos, era uma grande maioria, acreditava em Bíblia.
você pregava uma coisa dessa, esse cara tem razão, está pregando com Bíblia. Eu me lembro disso. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando os antigos apologistas começaram a surgir, que os protestantes chegavam lá e disseram, esse cara tem razão. Tem lógica o que ele está falando, que ele está mostrando com Bíblia. Hoje os protestantes estão tão ferrenhos, estão tão voraz, estão tão cegos, cada vez mais cegos, porque 2 Coríntios 3,16 diz que é um véu, e quando você lê os versículos anteriores, fala do Antigo Testamento, são seitas sectárias judaizantes. Você mostra na Bíblia o que é que eles dizem para não aceitar o que está escrito. Dizem o quê? Como, por exemplo, a Eucaristia é clara, a carne do sangue de Cristo é clara em João 6. É claro, ali é tudo ao pé da letra ali. Não tem como mudar isso ali. Né? Aí o que é que acontece? Eles dizem, está distorcendo. Está distorcendo a Bíblia. Ou então diz, essa Bíblia não está correta. Né? Se está na Bíblia é herética, do mesmo jeito. Estou aqui com a Bíblia herética do meu lado aqui. Estou logo com duas aqui. Do mesmo jeito. Meus irmãos, não esqueça aquele like. Compartilhe para os seus grupos. Peça para alguém se inscrever nesse canal. Promova a apologética no Brasil. O Brasil, por causa do falso ecumenismo, a apologética é fraca no Brasil. Por que não tem canais como no mundo hispânico? Eu fui convidado para dar meu testemunho em espanhol no canal Ruela Católica, que em português significa Força Católica, do nosso amigo Max Rompe, um dos maiores apologistas católicos na atualidade. Eu fui convidado pelo Guilhermo Estrada. São esses três que fazem o canal. Ruela Católica, com H, Ruela Católica. O Max Rompe, Guilhermo Estrada e o Mônico. Esses três que fazem entrevistas com ex-protestantes, eu como ex-protestante, eles querem me entrevistar. Só que o meu espanhol não é bom. Quem sabe, aperfeiçoando o meu espanhol, né, eu quero estar 100% no espanhol, para que eu possa, um dia, no Ruela Católica, e eu vou pedir permissão para colocar nesse canal e no outro canal também do Fábio Pentecostes, a minha entrevista, né, no Ruela Católica. E se eu for, um dia lá eu aviso para vocês assistirem também. Só que vai ser em espanhol, tá? Mas não esqueça aquele like, compartilhe para os seus grupos. Aqui está, porque Pedro é chamado de Papa. Aqui está, meus irmãos. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para os filhos da igreja. A igreja é a nossa mãe, os filhos da igreja, os habitantes de Jerusalém quer dizer o quê? Os filhos da igreja. Veja aqui, ó, quando a Bíblia fala que a igreja é a nossa mãe, ó. Gálatas, vou pegar aqui. Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Gálatas 4:26. Entende? Aqui está, os habitantes de Jerusalém, somos nós. Os habitantes de Jerusalém são os filhos de Jerusalém, a Jerusalém celestial, a igreja. Ele é um pai para os habitantes de Jerusalém, ou seja, ele é um pai para os filhos da igreja. Tu me amas, mas que sim, tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Por isso ele é pai, meus irmãos. É a Bíblia que mostra, é a Bíblia que fala. Tudo que a igreja católica ensina está na Bíblia. Está na Bíblia. Meu povo se perde por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Vai ler a Bíblia, não entenda, aí vai lá para o pastor explicar. O pastor vai adulterar para conquistar aquela pessoa para a sua seita. Né? Aí diz hipocritamente, igreja não salva ninguém, mas se não passar para a seita dele não é salvo. Pois é. O protestante disse isso para mim. Você precisa aceitar Jesus. E eu disse, como é que aceita Jesus? Ele disse, você tem que vir para a nossa igreja. Eu disse, peraí, mas a igreja não salva. Você não disse que a igreja não salva? Então eu fico na minha mesmo. Eu aceito, mas fico na minha mesmo. Não. Aí desse jeito você não aceita Jesus. Você tem que ir para a nossa igreja, para a nossa congregação. Senão não se cumpre o aceitar Jesus. Aí. E dizem que não prega a igreja, né? Isso é uns hereges de marca de etiqueta do Paraguai. Meus queridos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vejo, não esqueçam o like em nome de Jesus. E vamos que vamos com a apologética católica.